bora lá, eu nunca reagi a esse canal, tá? Inferno de Dante. Mas estão dizendo que é muito bom, então eu fiquei curioso pra poder assistir. Então bora lá assistir esse vídeo dele, como criar um vilão, tá bom? Bora assistir. Calma. Há algum tempo atrás, eu fiz um vídeo sobre o melhor antagonista de todos os tempos. É um dos primeiros... É o Johan, de Monster? Esse aí é bom, hein? Faz muito tempo que eu li Monster, tá? Eu queria ver o anime, inclusive. Eu não queria reler o mangá, eu queria ver o anime, porque dizem que o anime é bom também, né? Mas... né? Vídeo do canal e, sinceramente, eu não aconselho muito você ver, não. Na época eu não sabia editar direito, não que eu saiba pra caralho hoje em dia, mas pelo menos dou pro gasto. Mas nesse vídeo eu falava, né, do que, na minha opinião, era o melhor antagonista barra vilão de toda a ficção. E eu... de toda a ficção é muito forte, né? Eu não sei se ele tá falando do Johan, né? Mas se for o Johan, o Johan com certeza é um dos grandes vilões aí feitos na literatura dos mangás, né? Mas de toda a ficção é muito forte essa aspas, né? É muito forte. Eu já tive vídeos também falando sobre outros vilões, né? Como, por exemplo, meu vídeo sobre o Dio Brando. O Dio é maligno, tá? O Dio, ele é um bom vilão, tá? O Dio, ele é um bom vilão, porque o Dio ele é mau, tá? O Dio, ele é aquele vilão, na minha opinião, né? Na minha concepção, aquele vilão clássico, tá ligado? Ele é mau. Ele, por natureza, ele é mau, tá? Eu não acredito, tá? Que as pessoas sejam boas ou ruins por natureza, né? Inclusive, o Dio, ele não é ruim por natureza, né? A gente vê que na construção dele, ele acabou se tornando uma pessoa interesseira, uma pessoa ruim por causa do pai dele, né? Que o pai dele era um filho da puta, né? E aí o pai meio que moldou o Dio pra também ser um filho da puta, né? Mas desde sempre, é como se ele fosse o mal encarnado, né? Então é como se ele tivesse nascido mal, e o pai deu um empurrãozinho. Tipo assim, ó, tá aí, né? Seja malvado, filho da puta. Então, meio que isso, né? O ambiente que ele viveu moldou ele, mas ele sempre foi filho da puta, né? Mas o Dio é aquele vilão clássico, né? Ele me decepcionou um pouco, eu admito, na Season 3, né? Quando ele enfrenta o Jotaro, porque era pra ser o grande embate ali, né? O grande embate. E, na minha opinião, faltou um pouco, né? Sei lá. Muita gente gosta daquele embate final, mas eu não curto muito por algum motivo aquele embate final até hoje. Eu acho que faltou alguma coisa, sabe? Um tchan! Que era o Dio, tá ligado? O Dio. E sei lá. Mas o Dio, como vilão, ele realmente é malvado. O principal vilão de Jojo e a sua onipresença nessa obra. E talvez eu goste bastante de falar sobre vilões. Então por que não falar de um vilão de uma das minhas séries favoritas? Pra quem acompanha o canal tá ligado que Hunter x Hunter é meu top 2. Isso fica atrás de One Piece, na minha opinião. Pra mim também Hunter x Hunter é aí top 10, tá? Amo Hunter x Hunter de paixão. É o único anime que eu considero perfeito, sem nenhuma falha, claro, na minha opinião. Mas se tem uma coisa que opinião certeira Hunter x Hunter sabe fazer é vilões. Os vilões de Hunter x Hunter são... O Doflamingo é mal por natureza? Não. O Doflamingo não é mal por natureza. O Doflamingo, ele nasce numa família privilegiada e ele passa parte da infância se aproveitando desses privilégios. E aí, em determinado momento, quando o pai dele resolve deixar esses privilégios de lado, ele acaba sofrendo a consequência disso. E aí ele, ao invés de tentar entender a situação, entender a decisão do pai, ele como criança, ele não entende a decisão do pai. Ele acha que tudo aquilo que eles estão passando, a violência que eles estão sofrendo, a fome e etc., a pobreza que eles estão vivendo, é por culpa da decisão do pai. Que, de certa forma, realmente, a decisão do pai fez isso acontecer. Então, o Doflamingo, ele cria essa persona, né, de maquiavélica, né, pra poder lidar com toda a situação, né. Então, de certa forma, ele é uma pessoa mimada que foi jogado numa situação, ele foi jogado no olho do furacão, né, e aí ele acabou sofrendo com tudo isso. O Sukuna, na minha opinião, é um mal encarnado.
Mas, não sei, né? Veremos. Enfim, vamos ver o vídeo do cara aqui. Tá falando de Hunter x Hunter, galera. São muito, mas muito marcantes. E eu gosto de como o autor, ele brinca com certos estereótipos e até mesmo os clichês e faz com que esses vilões que patinam nesses conceitos sejam bizarramente complexos. É claro, não são todos que são assim, como por exemplo o Hisoka. O Hisoka é o primeiro vilão que a gente é apresentado em Hunter x Hunter e ele é apresentado de maneira bem ousada, porque ele é um personagem extremamente forte pros protagonistas naquele tempo. Ele é alguém que simplesmente o Gon nunca iria conseguir derrotar, pelo menos naquele momento. E ele é o famoso psicopata que gosta de lutar. Mas apesar dele parecer um personagem um pouco superficial e só estilosão e tal, ainda assim ele é bizarro de complexo se você para pra analisar a história do Hisoka. Esse personagem... Cara, é que tipo assim... Eu não sei, né? Eu posso estar falando merda agora. E aí, se estiver falando merda, vocês me corrijam. Eu não vejo o Hisoka como um vilão. Pra mim, o Hisoka é um antagonista, saca? É que na minha cabeça tem uma diferença entre vilão e antagonista, sacou? Tipo, eu não sei se tecnicamente, né, dentro da narrativa, isso tá correto, né? Mas eu acho que vilão e antagonista são coisas diferentes. Eu posso estar falando merda. Se eu estiver falando merda aí, vocês me consertem aí. E eu acho que o Hisoka não é vilão, sabe? O Hisoka não é um vilão, ele é um antagonista. Ele se opõe ao Gon, né? Eu acho que é um pouco diferente. Sei lá, eu posso estar maluco. Basicamente um coringa, no sentido de que ele não precisa de um passado pra funcionar. A única coisa que a gente sabe sobre o passado do Hisoka é que ele tem um sobrenome Morrow, que ele pode ter inventado, e que na infância dele ele gostava muito de uma bala que deu vida à técnica NEM dele, né, o famoso Bandicam. Tanto que ele é um antagonista que, às vezes, é que tipo assim, se a gente fosse ver assim, dá até pra forçar e dizer que o Hisoka, ele faz o que ele quer, né? Quando ele tem que ajudar o lado do bem, ele ajuda. Quando ele tem que ajudar o lado do mal, ele ajuda. Ele faz o que ele quer. Ele faz o que ajuda ele naquela situação, né? Ele é quase um anti-herói, entre muitas aspas, né? Então, sei lá, né? Eu não vejo ele como um vilão, saca? Mas eu posso estar maluco. Mas a gente não sabe se ele veio de uma família pobre, se ele é um órfão, se ele veio de uma família nobre, se ele foi criado no circo, sei lá. E é capaz que se o mangá for avançando, a gente veja, né, o passado do Hisoka em algum momento, mas eu acredito que nem precise disso. A complexidade do Hisoka é bem clara quando ele explica o que ele é. Ele é um predador, né, literalmente. Ele é um... Igual eu, né? Sou um predador nato. Cara que pega pessoas com potencial e meio que incentiva elas, da sua maneira, a realmente se fortificarem, ficarem poderosas, porque aí sim será prazeroso caçá-las e matá-las. Para ele não há graça em matar gente fraca. A verdadeira satisfação está em ver uma pessoa crescer e alcançar um potencial alto e simplesmente aniquilar isso. Mas a gente tem também o Chrollo Lucifer, né? Um queridinho da galera. E o Chrollo, ele é o clássico vilão metódico, estrategista, calmo e que sempre parece que tudo está no seu controle. Além de ser um líder nato. Exemplos de personagens assim, a gente pode ver o Aizen de Bleach ou o Crocodile de One Piece. O Chrollo eu enxergo como vilão. O Chrollo, na minha opinião, é vilão, sabe? Ele é um vilão. Vilãozão mesmo. Ele é o grande vilão, sacou? Na minha concepção, né? Não só antagonista, mas ele é vilão. Vilão da palavra, sabe? Que tem características semelhantes, mas o Chrollo, ele vai um pouco além no sentido de quando a gente vê o passado dele, vê a complexidade do personagem que ele é, o porquê ele faz o que ele faz e de onde vem tanta... É que é foda. Que tipo assim, vilão, eu acho que vilão é mais aquele personagem que é mal. Ele é o mal encarnado, né? E antagonista é aquela pessoa que não necessariamente é má, mas ela se opõe ao protagonista, de certa forma. Entendeu? Eu acho que o Chrollo, ele, obviamente, o vilão, ele acaba exercendo a função de antagonista, né? Porque ele se opõe ao protagonista, de certa forma. Mas eu acho que o Chrollo, ele... É porque o Chrollo ele tem mais complexidade, né? Mas eu acho que ele ainda assim é vilão, né? Ele é mau, mas ele não necessariamente ele tem que ser mau só por ser mau. Ele pode ter uma justificativa por ser mau.
O Freeza, ele é mal porque sim, tudo bem. Mas eu acho que ele pode ter uma justificativa, sacou? Tipo... É que o Crollo, se eu não tô enganado, né, mais pra frente mostra, né, o passado dele, ele meio que tem justificativa pra ser mal, né? É que todo vilão necessariamente tem uma justificativa pra ser mal, né? Mas eu acho que ele é vilão, sabe? Ele é um vilão. Ele tá sempre orquestrando ali, saca? Ele não se opõe diretamente ao Gon. Ele se opõe ao mundo, sacou? Ele se opõe a tudo, sacou? Se tiver que invadir um jogo pra pegar alguma coisa, ele vai invadir. Se tiver que invadir lá a ilha da Quimera Ant pra pegar alguma coisa, ele vai invadir, tá ligado? Ele, foda-se. Ele faz porque tem que fazer, sacou? Mas, sei lá, mano. Não sei. Posso estar maluco. Veja pelo contrário, o Hisoka é muito mais vilão do que o Crollo pra mim. É meio doideira isso. Lealdade das aranhas. Reduzir vilão a ser mal porque sim não é reducionista é o que eu tô falando. Eu acho que o vilão, ele é mal. Porque nem todo antagonista é mal, sacou? Nem todo antagonista é mal. O antagonista ele se opõe ao protagonista, sacou? O vilão, ele é mal, mas ele pode ser mal porque sim e pode ser mal porque tem alguma justificativa, né? Ao menos na minha visão. E principalmente a forma como ele reage a certos eventos. Desde ele lutar contra 2 assassinos de aluguel profissionais mega fodas, o Zeno e o Silva Zoldyck, até quando ele é pego pelo Kurapika e perde o Nen dele, ou até mesmo quando ele nota a traição do Hisoka e luta contra ele na Torre Celestial. Parece que sempre ele tá um passo à frente, parece que sempre ele prevê o que pode acontecer, ele sempre tá calmo. É aquele tipo de personagem que, independente do que você faça, parece que sempre algo irá conspirar pra dar certo pra ele. E fechando nessa santíssima trindade de vilões de Hunter x Hunter, a gente tem que falar, é claro, de Meruem. Talvez o mais complexo de todos eles. E ele é o cara que mais se encaixa, né, em um estereótipo clássico de vilão de anime. Ele é um cara meio alienígena, mega super poderoso e vê humanos como simplesmente merda. Sendo que a parada dele não é o nível de poder absurdo que ele... Mas isso que é foda, tá ligado? O Meruem não é mal. Ele é mal? O Meruem, ele é mal? Ele é malvado? O Meruem é vilão. Eu não sei necessariamente, cara. O Meruem é o melhor vilão dos animes? Eu acho o Meruem superestimado como vilão, tá? Eu acho ele superestimado como vilão barra antagonista. Existem diversos vilões e antagonistas superiores que o Eren, ó. Que o Eren, com certeza. Mas que o Meruem também, sabe? Mas eu acho que o contexto que ele foi inserido, né, dentro desse arco, por esse arco ser bom, eu acho que ele acaba sendo favorecido por isso, né? Todo vilão tem que ser mal? Eu acho que sim, né? É a definição de vilão. Malvado, né? Agora, todo antagonista tem que ser mal? Não. ele tem, ou coisa do tipo, mas sim a trajetória dele. É que na minha cabeça, o Puff, né, aquela borboleta, foi mais vilão que ele, tá ligado? Ele em se humanizar. O Meruem, conforme ele vai vendo a humanidade, como eles operam por meio da Komugi, ele entende o O Puff foi mais filho da puta que ele. lado bonito e frágil, mas não frágil de jeito ruim, mas sim um frágil de jeito bom, no jeito sensível da palavra. A nossa persistência, a nossa devoção e até mesmo a nossa sensibilidade. Ele nota essas coisas e dá valor, e ainda mais quando ele luta contra o Netero, ele vê a outra face da humanidade também. A face que luta por aqueles que ama, a face que luta pela sobrevivência e a face que não pode ser subestimada. E esse conceito do Meruem se torna ainda mais genial quando a gente pega o paralelo com o Gon, que é um garoto
geralmente bondoso, gentil e gente boa, que se torna um monstro por causa de seu excesso de humanidade, em paralelo ao Merwin, que se torna cada vez mais humano por não saber nada da humanidade. Além, é claro, de outros vilões da obra que também são fantásticos, com ênfase aqui no Paris Thornhill, que é que ele transita ali em vilão e tal. Ele é um personagem bem misterioso que eu gostaria de ver mais sobre ele. E é claro, o vilão atual desse arco que estamos vendo agora no mangá. O arco atual eu não posso falar muito, né? Porque eu nem lembro mais o que acontece. É o príncipe Seridoni Ri, que é simplesmente um psicopata nível 1000 e é um prodígio na arte do Nen. Mas esse loirinho aí atiça minha bissexualidade. Que isso, cara? esse vídeo aqui não é pra falar Qual loirinho? Esse aí da tela? Entendi. Tá podendo, hein, Inferno de Dante? Tá podendo, hein? sobre os vilões de Hunter x Hunter e a genialidade do anime, blá blá Todos blá, eles? mas sim pra falar de um personagem em específico. Tá. E esse personagem É o Jairo. é alguém que apareceu literalmente por 8 minutos na obra inteira, que aparece em metade de um capítulo no mangá e que ainda assim foi o suficiente para ser um dos personagens mais teorizados e falados pela comunidade Hunter x Hunter. Estou falando de Nem o Togashi lembra mais do Jairo, mano. Só vocês que lembram dele. Jairo, o Jairo. humano que jurou nunca ser humano. Jairo é um personagem que é mencionado pra nós no arco das Formigas Quimera e que tem o seu passado revelado de maneira até um pouco aleatória no anime e mangá. Jairo era um garoto que morava em um campo de construções. O único Jairo que presta é o de Jojo, né? Da parte 7. Aquele Jairo é pica. Antes mesmo de saber falar, ele já sabia fazer cimento, construir casas e fazer coisas que só um pedreiro consegue fazer. Ele morava em condições extremamente precárias, em um barraco do lado do campo de construções que ele trabalhava, junto de seu pai, um homem extremamente silencioso e um alcoólatra fudido, que quando quebrava o silêncio era só para falar pro Jairo o seu lema e mantra, que ele também levou como mantra. O lema e mantra, né, é certamente... Pai Sandu! Não tem outro, né? É Pai Sandu. Por toda sua infância. Nunca incomode os outros. Depois de uma jornada exaustiva de trabalho, Jairo e seu pai voltavam para casa, onde Jairo sentava na cama de cima do beliche. No momento que ele fazia isso, ele não podia mais sair de lá. Ele só poderia sair da cama se ele tivesse que fazer necessidades, mas ele só poderia fazer isso 2 vezes e antes das 9 da noite. Por causa disso, Jairo começou a controlar a bexiga dele para não precisar, e se ele tivesse muita vontade, ele mijava em garrafa de vidro das brejas que o pai dele tomava e deixava ali no barraco. Quando o Jairo se movia à noite, a madeira do beliche rangia e o pai do Jairo odiava o barulho, o que fez com que Jairo se mantesse imóvel quando dormia. Apesar do pai dele ser um completo babaca e, bom, um cara bem problemático, ainda assim o Jairo idolatrava ele como um verdadeiro herói. E isso tem 2 motivos. O primeiro motivo é que quando o Jairo tinha 5 anos de idade, ele teve uma febre muito fodida, ele ficou mal pra caralho. E o pai dele ajudou ele a passar por isso, ficava trocando as toalhas, dava o remédio, cuidava Moleque otário? dele direitinho. E a outra razão É o morador da coitadolândia, não né? era porque, mesmo com tudo isso, o pai do Jairo nunca tinha expulsado ele de casa, o que fazia o Jairo pensar que ele se importava com ele. Porém, um dia, quando ele tava ali na construção, comendo em uma espécie de refeitório... Olha isso aqui, cara. Sério. Você que bate palma pra isso aqui, você é maluco! Pô, cara, pelo amor de Deus, cara. Não dá nem pra ler, velho. Olha isso aqui, cara. Além de botar um blocão de texto, o cara me faz ainda questão de botar um fundo onde não dá pra ler nada, cara. Inacreditável, mano. Inacreditável, cara. E vocês batem palma pra essa porra ainda. a céu aberto com um outro malandro que trabalhava lá. O cara começou a jogar na cara dele a relação que ele tinha com o pai, falando ali pro Jairo que o pai dele só não abandonava ele porque o Jairo trazia dinheiro pra casa. Se não fosse o caso, ele já estaria sem casa faz tempo. Jairo ficando puto que esse cara tá tocando na ferida dele, ele tenta atacá-lo e esse cara fica puto ao pensar que Jairo conseguiria encostar a mão nele. É importante ver também em todo esse flashback a estética de tudo em volta, um ambiente preto e branco com o Jairo sempre representado como... Não, calma aí, é preto e branco pra poder, né? Ele não entendeu, desculpa, vou te explicar, o Inferno de Dante. É preto e branco pra poder ser fiel ao mangá, né? Porque no mangá é preto e branco também.
Então o anime, pra poder ser fiel, e também, obviamente, por ser um assunto mais sério, mais seinen, né? Deixou tudo em preto e branco, né? Porque se ficasse colorido, né, ia perder a graça, ia ficar infantil. Uma silhueta preta. Alguém que não se encaixa naquele local, alguém diferente de tudo aquilo. Enfim, o moleque começa a bater e espancar o Gyro e ele joga uma bomba na cara dele. Ele revela que quando ele tava doente, não era o pai dele que cuidava dele, era um vizinho que cuidava dele. E, inclusive, por causa disso, esse vizinho brigou várias vezes com o pai do Gyro, dizendo tipo, porra, por que tu não cuida do teu filho, teu merda? Você não se importa se ele morrer? E o pai dele simplesmente virou pro vizinho e falou, não, eu não me importo. Gyro, não querendo acreditar nisso, olha pra frente e vê o seu pai olhando toda aquela cena dele sendo espancado em praça pública e simplesmente vira o olho como se não fosse nada. É naquele momento que a ficha cai pro Gyro. As duas razões que faziam ele idolatrar o pai eram mentira. O pai do Gyro não expulsava ele de casa porque o Gyro trazia dinheiro. Mas se ele saísse, ele teria mais espaço no barraco dele, o que seria benéfico de qualquer forma. O vizinho que cuidou dele na época da febre, seu pai não se importava com ele. Ele simplesmente perdeu. O pai do Gon fez muito menos, né? E todo mundo idolatra, isso é verdade. Tem que ser dito, né? Sentido de viver. O universo não liga pra mim. E aquele mantra que ele sempre repetia, como se fosse lei, nunca incomode os outros, era simplesmente pro benefício do próprio pai. O pai não queria ter que lidar com terceiros por causa de coisas que o Gyro fazia. Era simplesmente uma comodidade. Então, na verdade, esse nunca incomode os outros era nunca incomode o pai dele. Na verdade, nunca incomode os humanos. Então o Gyro decide que ele não pode mais ser humano. Se humano é ser isso, eu não quero ser isso. E nesse momento que ele tem, entre aspas, seu despertar, e eventualmente ele pega o martelo e mata o próprio pai. Com a sua vida agora ganha. Nossa, é muito... Tô arrepiado. Gente, eu tô arrepiado. Tá? É de uma complexidade esse passado aí do Gyro que, rapaz... Tendo cor, sai. É de uma seriedade. Saindo daquele preto e branco e ele achando finalmente um sentido e um propósito novo na vida. Bom, depois disso, Gyro foi viver a vida dele, basicamente como um criminoso. Com 21 anos de idade, ele fundou a NGL. E o que é a NGL? É a No Game No Life, né? Que é onde se passa ali todo o anime No Game No Life, pra quem não sabe. Você me pergunta? NGL é um território do mundo de Hunter x Hunter, que é basicamente uma terra natureba, onde não pode entrar tecnologia e as roupas que você entra lá tem que ser feitas à mão e com coisas naturais. Nada, entre aspas, sintético pode entrar na NGL. E as pessoas vivem lá à base de pequenos vilarejos e plantações. É basicamente o comunismo, né, isso aí. Autossuficientes, tá na algo cara, bem né? retrógrado. 9 anos depois da fundação da NGL, ele se torna uma nação reconhecida e Gyro como seu rei, seu líder. Sendo que toda essa parada da NGL era um plano do Gyro de fazer essa região, entre aspas, inofensiva pro resto do mundo. Porque quem é que vai ter medo, né, de uma região que aparentemente não tem nenhum artifício bélico? Quem é que vai ter medo de um vegano, não é mesmo? Quem é que vai ter medo de um vegano? Um ser humano que tem medo, tá? De comer ovo. Ninguém, né? Ninguém, né? Haver essa tecnologia e só tá lá na dele, tipo, foda-se, deixa os caras. Sendo que, na verdade, o Gyro aproveitava essa cortina da NGL para fundar fábricas e plantações lá que tinham a ver... Eu sou feito de carne, então tô safe. É verdade. Com o tráfico de armas e o tráfico de drogas. Se Caralho! tornando, além do rei da NGL, um chefão Que isso? do submundo. Vou te contar, ô Inferno de Dante, um personagem que tem quase aí o mesmo passado do Gyro, tá? E esse aí, ele é mais atual, tu pode acompanhar ele no YouTube se tu quiser, tá? Ele é craque, hein? Ele é craque. Da NGL. E nessas fábricas ele criou uma droga famosa no mundo de Hunter x Hunter chamada D2. Não é o Marcel. Essa D2 a gente não sabe o que ela faz nem nada, mas ela aparentemente... ela deve ajudar pra caralho no treino, né? Fazia parte de um grande plano do Gyro de alastrar o mal pelo mundo. Mas, no arco das Formigas Quimera, as Formigas Quimera têm a base delas nessa NGL. E, eventualmente, as Formigas Quimera vão até essa fábrica do Gyro
e Bom. matam todo mundo, todos os capangas que é e o foda, né? próprio Gyro. Então é isso, né? Esse personagem morreu para as Formigas Quimera. Foda-se. Por que você tá fazendo vídeo sobre ele? Para explicar, vocês têm que entender um negócio. As formigas Quimera, elas nascem da formiga rainha. E Papo a reto. formiga rainha, ela se reproduz comendo em um É verdade. processo chamado fagogênese. Tudo que ela come, o bebê que ela tá gerando, Eita. vai nascer com as características da comida que ela Bacana. ingeriu. Então, se ela come um caranguejo, a formiga quimera Eu queria que o ser humano fosse assim, sabia? Que tudo que a gente come influenciasse, tipo, num bebê. Seria muito foda, né? Imagina que legal. que nascer disso vai nascer uma formiga quimera caranguejo. E quando eles começam a comer humanos e caçar humanos e saquear humanos, eles também começam a gerar formigas quimera humanoides. E essas formigas quimera humanoides têm um certo agravante. Elas meio que conseguiam ainda ter rudimentos da memória das vidas passadas dela e um pouco de sua personalidade. Então, por exemplo, a primeira formiga quimera humanoide, que é o Colt, esse cara não lembra da vida passada dele nem nada, mas quando ele retorna ao vilarejo que ele morava quando humano, ele vê uma mulher e ele meio que deixa subentendido, mas ele reconhece que ela era a mãe dele no passado, quando ele era ainda humano. Então ele simplesmente ignora ela e vai embora, como se ele tivesse um instinto de não mexer com essa mulher. E o passado todo do Gyro é contado porque, dentre todos os soldados formigas quimera humanoides que foram criados, apenas uma conseguiu resistir aos chamados e ordens da formiga rainha. Eita. Afinal, se a formiga rainha te dá a luz, se você for convocado, você vai, amigão. Mas o Gyro tinha uma vontade e algo tão forte dentro dele que nem mesmo isso conseguiu segurar. Porque agora ele morreu como um humano, mas renasceu como uma formiga quimera. E uma formiga quimera que tem todas as suas memórias e toda a sua personalidade. Ele demonstra um intelecto imenso, percebendo que ele perdeu tudo e que agora ele vai ter que recomeçar tudo de novo, o seu grande projeto. Agora o Gyro finalmente alcançou o que ele queria. Ele não é mais humano e ele é consideravelmente mais forte. E a grande parada, o porquê que ele é tão teorizado e mencionado, é essa frase final, de que ele e Gon um dia se encontrariam, já que quando eles estavam na mesma cidade, eles não se encontraram. Então existe essa grande promessa de que um reencontro de Gon e Gyro irá acontecer no futuro. E é óbvio, o Togashi não iria gastar tempo fazendo um flashback tão complexo e maravilhoso de um personagem desse. Não ia, né? Não ia. O Togashi com certeza não ia. Se ele não fosse retornar à série. É verdade, é verdade. Vai voltar. Muita gente da comunidade teoriza que ele seria aquela formiga quimera camaleão, mas apesar das roupas serem parecidas, eu não vejo como ele pode ser. Mas ele é um personagem que tá jurado pra aparecer há bastante tempo. E é simplesmente Já falei, mano. O Togashi nem lembra mais do Gyro, gente. Esse flashback aí é de 20 anos atrás. Não lembra, um não. vilão fantástico. Posteriormente no arco, personagens como o Elfen, nessa formiga quimera lobo, esse cara, quando humano, era um malandro chamado Zai Kahal. E esse É o Guts, olha lá. Igualzinho o Guts. cara era o melhor amigo do Gyro. E eles trabalhavam juntos na NGL, blá blá blá. E ele conseguiu se lembrar que Gyro era o seu soberano, seu governante. O Zai Kahal teve também uma vida bem complicada e eles ficavam disputando de quem era a vida mais fodida. Mostrando também que o Gyro não era de todo ruim, né? Ele também tinha relações. E no fim do arco das formigas Todo filho da puta tem relações, meu querido. Quimera, o Elfen e mais algumas outras formigas quimera que lembraram que trabalhavam para o Gyro, vão Sim. até a cidade Meteoro, que é a cidade onde foi criada a Trupe Fantasma. Eles acham que o Gyro está lá construindo a sua nova nação. Então, essa é a última coisa que a gente sabe que tem alguma coisa em relação com o Gyro. Mas é bizarro e incrível. Um personagem que nem aparece na história. Ele, literalmente, o Gon não olha pra ele em nenhum momento. Cara, tipo... Mano, é uma parada que eu entendo o hype, sim. Eu acho que a história do Gyro apresentada é realmente bacana, né? A forma como o Togashi conta e etc. Tipo, é realmente legal. A questão que eu acho super engraçado, né? E isso acontece muito com One Piece também, por exemplo, né? Que é o hype em coisas que nem aconteceram. O hype em coisas que talvez nem aconteçam, né? Tipo, sei lá, o pessoal que é fã de One Piece hypando coisas, botando expectativa em coisas que não aconteceram, aí não acontece, e o pessoal fala que o mangá ficou ruim.
É a mesma coisa. O pessoal cria uma expectativa que às vezes pode não ser cumprida, né? Pode não ser cumprida, né? Eu acho realmente, tipo, ele falando, porque é o melhor vilão pra mim, né? Que ele fala na opinião dele, de Hunter x Hunter. Mas o cara, sabe, não fez nada, basicamente, né? Não fez nada. Sim, toda a construção dele ali, né? A apresentação dele passa que ele aparentemente é um foda. Mas não teve nada, né, pra poder justificar isso tudo, e etc, 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 né. Então vive de hype, né, vive de expectativa, e talvez essa expectativa possa se tornar uma frustração no futuro, né, o que é muito Tite, né. Eu acho que essa é uma construção de vilão extremamente diferente. De você literalmente trabalhar um vilão de uma maneira de flashback, nem fazendo ele ter qualquer relação com os personagens. Diferente não é, né. Já vimos isso em outros mangás, né, também, né. Não é lá nada, tipo, caralho, revolucionário e tal. Mas de fato, é interessante. Principais, pra lá no futuro você saber quem é esse cara e essa lenda já estar formada na sua cabeça. Ainda mais com o peso dessa história. Ninguém lembra dele, ninguém vai lembrar dele quando o cara aparecer de novo. Vai ter que reler o mangá pra poder lembrar. De ver a humanidade como o verdadeiro mal e fazer o mal que nós entendemos como mal para nós mesmos. Na cabeça do Gyro, todo ser humano é igual o pai dele e as outras pessoas que rodeavam ele naquele campo de construção infernal. Mas a gente não sabe qual é a extensão dos objetivos do Gyro. Afinal, ele chegou a ser um rei de uma nação e ele tinha amigos ali do lado dele que aparentemente ele realmente confiava e gostava. Além todo bandidinho tem amigos. Essa é a verdade dos fatos. também de que ele sabe que um vizinho cuidou dele. E esse vizinho era humano, pelo que eu sei. E é isso que faz esse personagem ser um personagem tão teorizado, mencionado, e que as pessoas mais prezam e rezam que volte alguma hora. É um vilão que já conseguiu seu objetivo, mesmo que os protagonistas nem tivessem chance de derrotá-lo. Ele é alguém que já conseguiu abandonar sua humanidade. O que vier depois disso é uma consequência do que ele já conseguiu fazer. E que maneira de conseguir fazer isso? Transformar toda a humanidade em não humanos, né? Ele vai acabar com toda a humanidade. Teve que literalmente morrer como ser humano para renascer como uma formiga quimera. Gyro é um personagem tão poético e tão trágico ao mesmo tempo, mas que te intriga para um futuro extremamente assustador. E que tipo de relação ele teria com o Gon nessa situação? Esse reencontro se dará em qual circunstância? Todos esses fatores fazem que a gente fique cada vez mais esperando a chegada desse personagem. Se você Ele vai fazer o que o Meruem não fez? Será? gostou desse vídeo, irmão, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, me ajuda demais. Esse cara é muito carioca, né? Pô, bom vídeo, cara. Vídeo bacana, né? Obviamente, esse vídeo, ele é baseado em opiniões, né? Do Inferno de Dante, né? Foi um vídeo bacana, um vídeo legal. Ele tem vários outros vídeos, né? Eu vou assistir com o tempo, né? Dito isso, né? Adorei, adorei, adorei. Vamos escrever aqui, deixar um likezinho. E é isto!